Bem, amigo do poeta, amigo do canal YouTube e também do blog Amigos do Poeta 1970. Hoje, segunda-feira, 6 de novembro de 2023, estou nas dependências do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, José de Macedo. E ao meu lado está a Fabielle Lopes do Couto. Ela é natural de João Pinheiro, é casada, é graduada em Psicologia, MBA em Gestão de Pessoas, pela Faculdade Newton Paiva, por sinal muito reconhecida, renomada, e tem especialização na Universidade Católica de Brasília, a UCB, mais de 13 anos na carreira como profissional, efetiva do município de Bonfinópolis de Minas há 7 anos e meio. É um prazer, Fabielle, poder falar com a senhora, com uma profissional que já conheço de longas datas, da família tradicional de João Pinheiro, e nesse momento hoje falar um pouquinho da sua história, da sua vinda para Bonfinópolis de Minas como assistente social, mas antes disso, diretamente pela Câmara, saudação ao público que me acompanha. Bom dia a todos. Ou boa tarde, não sabe o que vai assistir, né? Boa tarde, né? Meu nome é Fabielle e eu sou servidora pública desde quando eu formei em Psicologia. Eu já tenho 13 anos de profissão, aproximadamente, e esses 13 anos todos foram como servidora pública e 7 anos e meio aqui em Bonfinópolis. Atualmente eu trabalho aqui no CRAS de Bonfinópolis de Minas, exerço a função de psicóloga, e o objetivo do trabalho no CRAS é trabalhar a questão da prevenção de situações de riscos, né, para todas as pessoas. As vulnerabilidades, filho, né? Trabalhar as vulnerabilidades com crianças, adolescentes, adultos e idosos. Hoje, de grupo fixo aqui no CRAS, a gente tem grupo de idosos, que acontece aproximadamente de 15 dias. Às vezes tem algumas alterações, mas sempre costuma ser de 15 dias nas quartas-feiras. Que hora que funciona? 8 horas da manhã. De 8 a que hora? Qual o tempo? É de 8, 1h30. 1h30 antes de 10 horas terapia. já acabou. Ótimo. E agora a gente está tentando, né? Já realizamos várias vezes grupos com crianças e adolescentes, mas depois da pandemia a gente está tendo... Que nós vamos falar bem a respeito, né, adiante um pouquinho. Uma certa dificuldade em trazer esse público de volta, mas agora eu creio que vai dar certo. Certinho. Então é isso. O CRAS ele não realiza atendimento clínico. Às vezes as pessoas... É bem bom para esclarecer isso aqui. As pessoas confundem muito. Por que o CRAS não faz atendimento clínico? Porque o atendimento clínico quem que faz são os profissionais da saúde. E aqui não é saúde, o CRAS é saúde mental, como um encaminhamento, seria, né? E a gente trabalha... A porta de entrada para levar para lá, né? Isso, é a porta de entrada. A gente trabalha no sentido de resguardar os direitos, né, das crianças, adolescentes, dos adultos, dos idosos. E também porque quando a gente vai pesquisar sobre o CRAS, lá fala que o CRAS ele não faz psicoterapia, né? Mas o CRAS ele faz atendimentos, né? Às vezes uma pessoa... o leigo não entende bem, né? Às vezes uma pessoa ela precisa de uma orientação. E essa orientação, às vezes eu vou gastar 5 atendimentos para eu poder fazer. Então, assim, seria aquele atendimento assim, que a gente faz, tem o início, o meio e o fim. E o atendimento clínico não. Às vezes a pessoa ela precisa ser acompanhada por meses, por anos ou até por toda a vida. Que aqui a demanda é grande, não dá para atender desse jeito. É porque o objetivo do CRAS são as ações mais coletivas, né? Que são os atendimentos em esses grupos que fazem a setor inicial aí. Palestras. É tipo uma prevenção. Isso, é a prevenção. É a prevenção, não é tipo não, é a prevenção. Outra coisa, doutora, nós falamos aqui em poucas palavras, 2021, 2020, 21, 22 e 23 ainda, atual ano, em Bonfinópolis de Minas, em maio desse ano, 2023, casos isolados do Covid-19. Falei para a senhora que eu perdi um irmão em 2021. Quantas famílias que perderam seu ente querido vítima do Covid-19? A campanha de imunização, muitas pessoas não levaram a sério, ouviram muito fake news, que a vacina estava melhorar, estava causando outros problemas. O governador Romeu Zema, em Patos de Minas, eu perguntei para ele, bem no momento que eles tinham, em maio do ano passado, eles tinham recém saído do isolamento Covid-19, e eu perguntei para ele, governador,
como que está, o que o Estado de Minas está fazendo efetivamente com relação à imunização? Ele respondeu muito bem o vídeo, vou até postar logo na sequência, repostar essa entrevista dele, que farei com ele lá na cidade administrativa, com mais detalhe. Ele falou, olha, você tem que parar de dar conta ao Zezinho da internet, que é a rede social dele, e essas fake news. Foi desenvolvido por cientistas que estudaram para isso, a comunidade médica assina embaixo atestando. Você vai para a internet e começa. Quantas pessoas resistiram à vacina, à imunização? Aí fala assim, por quê? Aí vem aquela ignorância. Por que então a dengue, por exemplo, por quantos anos que vem morrendo pessoas de dengue e ainda não surgiu uma vacina, mas já existe sim, vacina teste, mas não é ainda em massa, é teste. E o Covid foi em pouco tempo, Rafa. A evolução, nós temos que pensar o seguinte, doutora, que a ciência evoluiu muito. Não pode pensar que 10 anos para fazer uma vacina, foi em tempo recorde. E meu irmão estava com a idade de 64 anos, estava vacinando o de 65. Não chegou a tempo para ele. Quantas famílias que não chegou a tempo? Hoje todo mundo, a senhora tomou todas as doses? O reforço? Eu tomei todas as doses de reforço. Agora todo mundo, a vacina está sobrando, palavra do governador Romeu Zema, não é falta de vacina, tem excesso de vacina, mas o povo ainda não levou a sério. Fala um pouquinho do atendimento da senhora, em poucas palavras, porque o tempo da senhora está corrido, o atendimento das vítimas do Covid-19. Então, eu não cheguei a atender diretamente as vítimas, porque na época era a psicóloga Camila, que trabalhava aqui em Bonfinópolis, que atendia essas pessoas. Mas a senhora teve conhecimento, troca informações? Teve um aumento muito grande na época do Covid, de adoecimento mental. E aí, e como não estava tendo grupos, né, porque não podia ficar em local fechado, com muitas pessoas, então eu fiquei quase exclusivamente fazendo atendimento individual. Não para as vítimas do Covid, mas para os familiares. Isso, para os familiares. E também para as pessoas que adoeceram, né? Mentalmente. Por ficar só dentro de casa. Então, teve crianças, adolescentes, adultos, idosos, pessoas que se recuperaram, né, da Covid, que não chegaram a procurar um atendimento psicológico na saúde, mas vieram até o CRAS, um público enorme de idosos eu atendi. Então, esses atendimentos duraram 2 anos. Mesmo não sendo a área da sua ação, da senhora explicou no início, mas pela sensibilidade humana, só teve que atender. Tive que atender, foram 2 anos assim, extensos, de muito atendimento. Hoje eu posso falar que nesse sentido da pandemia a gente conseguiu ter um atender controle. Muito bem. Nós atendemos, conseguimos ter um controle. Mas até 15 dias atrás tinham pessoas aqui que eu atendi com sintomas, com sequelas, sequelas ficou para frente, né? Psicológicas dessa época da pandemia. Ótimo. É a perguntinha básica, a senhora foi contaminada ou não? Eu fiz o teste uma vez, deu negativo. Pode ser o falso positivo, falso negativo? Sim, eu tive. Só teve algum sintoma, coisa na dúvida ou não? Tive. Na época eu tive. Certo. Uma não é importante mais forte, uma tosse mais persistente, mas na época eu não cheguei a fazer o teste. Eu já havia vacinado e tudo, e não foi... Estava imunizado. Não deu febre, mas aí é igual muitas pessoas às vezes foram infectadas, mas... E ficou assintomático. Eu acho que o meu caso foi esse, doutor. Eu acho que a cidade de Bonfinópolis está perdendo um jovem, o Emerson, jovem. Mas foi vítima. Pela vida do jovem, aquela questão de ficar em casa, achou que estava bem, mas não estava ainda. Por isso, a Prefeitura Municipal adotou aquele horário corrido, de 7 às 13 da tarde. Aqui no CRAS, parece que não teve como, pela demanda de ações, parece que não foi possível, não é isso? Porque tinha que atender, né? E a senhora, outra pergunta só na área, para a gente passar para encerrar. A senhora teve alguma vítima na família? Tive. Vítima próxima mesmo? Falecimento, graças a Deus, não. Mas contaminação seríssima? Muita contaminação. Chegou a ser entubado? Com amigos, perdi amigos. Esses da família, chegou a ser da entubado? Da família não, mas perdi amigos. Até um casal, né? O marido faleceu, a esposa tinha câncer, passou um tempo, ela faleceu. Então, assim, eu acho que todo mundo, né, teve um familiar que foi cometido. Direto e indiretamente foi. Você estava falando de um casal, doutora, um casal de Dom Bosco. Ele era muito amigo dos Braga, família grandiosa. Ele faleceu, ele era motorista, faleceu, contaminou.
A esposa totalmente saudável, também contaminou. Na mesma semana morreu a filha, que é casada com um médico de Dom Bosco. O pai morreu, passou 2 dias, a mãe morreu, só tem um filho. Então é muito triste a sequela que fica na família. Eu não conheço, e as vítimas ainda mais, foram enterradas em sacadas. A palavra é essa, ensacou as vítimas. Eu sou de uma família de 13 irmãos, eu sou o 13º dos irmãos. Somos agora 11 irmãos, peguei um em São Paulo, 2019, outro problema, infarto. E ele, pelo Covid-19, ensacado, dois vítimas tivemos, 2 perdas, que não teve velório, foi ensacado. Vou conhecer o túmulo dele, algumas das minhas irmãs já visitaram em Anápolis, brevemente vou visitar, porque a gente sabe que a alma da pessoa está em Deus, quem tem fé em Deus. Eu tenho muita fé. Perdi tudo que eu tinha na minha vida, mas não perdi a fé. A fé me sustenta tudo. E para encerrar essa fala, doutora, essa pergunta eu faço para todas as pessoas. Esses todos que estão nessa foto. O governador Zema, Ana Valentina, que era secretária, o dono da TV Rio Preto, o padre João Nogueira, enfim. Quais são? A senhora está muito jovem, deve ter 25 anos de idade. Mulher não pode falar a idade, né?